Saudações. O assunto desse vídeo está relacionado aos modos de mesclagem, tá? Tanto podendo ser utilizado no CorelDRAW como no Corel Photo Paint, tá? Esse recurso ele é bastante empregado em todos os softwares de edição de imagens, como por exemplo o GIMP, o Photoshop, né? E no caso aqui na suíte CorelDRAW, tá ok? Então vamos entender esses modos de mesclagem. Primeiro vamos pegar aqui no próprio sistema de ajuda, né? Aqui vamos falar o seguinte, ó. No que se refere às ferramentas de pintura, os modos de mesclagem alteram a forma de combinação das pinceladas de uma imagem, tá? Isso quando se trata de ferramentas de pintura. No que se refere a objetos, os modos de mesclagem alteram a forma de combinação das cores de um objeto com o fundo e com os objetos subjacentes. Tá? Então, no caso que nós estaremos trabalhando com mesclagem de objetos, tá? E não com as ferramentas de pintura. Tá? Então, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui como um exemplo, vamos tirar isso aqui, visualização, né? Então, eu tenho aqui como exemplo, são duas fotos, tá? Então, a de baixo eu estou deixando tá, como objeto 2, que é essa paisagem, tá? E a foto de cima é a atriz, que eu não lembro o nome dela, é Chloe, não estou lembrado direito, tá? Mas eu vou, o que o pessoal costuma fazer muito em termos de mesclagem é vir aqui, isso sem utilizar, tá, gente, o grau de opacidade, ou seja, quanto que eu vou deixar de transparência, que eu poderia estar diminuindo ou aumentando a transparência do objeto, tá? Então vou deixar aqui 100%, não vou alterar a transparência do objeto, tá? Vou deixar 100% opaco. Então vamos ver aqui, esse aqui é o modo normal, né? Que é só sobreposição. Aqui no caso, para você conseguir enxergar a imagem que está embaixo, é só realmente aumentando a transparência, tá? E nós temos uma série de opções aqui, ó, nos modos de mesclagem. Cada um atua de uma determinada maneira. Então, se você, por exemplo, pega aqui em adicionar, o efeito fica dessa maneira: subtrair, diferença, multiplicar, dividir, ser mais claro, ser mais escuro e assim por diante, tá? Então vocês vão observando que de acordo com o que eu vou mudando aqui, né, eu vou tendo alterações na imagem, ou seja, na mesclagem, a fusão entre a imagem de baixo e a imagem de cima, tá certo? Então o que a gente vai tentar entender é exatamente como que funciona essa situação de mesclagem, tá certo? Que normalmente o pessoal costuma falar, vai tentando aí, vai experimentando, né, e ver qual vai ficando melhor, né? Então, dessa vez o intuito desse vídeo é mostrar tecnicamente como que funciona essa alteração de cores, né, quando você utiliza determinados tipos de mesclagem, né, certo? Então, isso aqui eu deixei apenas como um exemplo. No caso, é importante que eu estou com o objeto 2 aqui, que seria a minha paisagem, na parte de baixo da camada, tá? E a foto aqui em cima, né, da atriz está na parte superior, tá certo? Então nós vamos chamar o seguinte, vamos chamar esse objeto aqui que está atrás de objeto de base, e esse aqui nós vamos chamar de objeto de transparência ou também de objeto de origem, tá? Então aqui é a base, aqui é a minha transparência ou origem. Tá certo? Então é dessa maneira que a gente vai começar a tentar entender os modos de mesclagem, tá ok? Embora esse recurso esteja também presente dentro do CorelDRAW, tá? Muitas dessas opções aqui acabam não correspondendo exatamente com o que eu vou explicar aqui, tá certo? Porque eles acabam utilizando outro algoritmo de cálculo para determinar a mesclagem, tá certo? Então, eu vou estar utilizando aqui o PhotoPaint, tá? Que basicamente todos os softwares de edição de imagens acabam utilizando esse mesmo processo, tá certo? Então, antes de mais nada, tá? A mesclagem ocorre em função da profundidade de cores e nós sabemos que a menor unidade, tá, dentro de uma imagem bitmap é chamado de pixel, tá? Então quando nós vamos colocar uma foto sobre a outra, né, ou a imagem sobre a outra, tá? Nós estamos colocando um pixel sobre o outro pixel, e é exatamente a mesclagem das cores, da profundidade desses pixels é que vão determinar exatamente a fusão, tá? Nós vamos chamar isso de resultante, tá ok? Então eu fiz o seguinte, como aqui fica difícil para vocês conseguirem entender, né? A não ser que a gente dá um zoom muito elevado aqui para a gente poder entender pontinho por pontinho disso aqui, tá? Mas fica mais fácil, eu vou fazer o seguinte, vamos fechar essa imagem que eu utilizei como exemplo, não vou salvar,
E aqui eu fiz um sistema com 9 quadrinhos aqui, tá? Ou seja, eu tenho o fundo, que é isso aqui, o objeto 2 que está aqui em cima, ó, só que o meu fundo é isso, ó, amarelo, ciano, verde, amarelo, ciano e verde, um amarelo mais clarinho, tá? E o que está em cima, ele fica aqui, ó. Então, vou pegar esse objeto que vai estar aqui, tá? Então, vou colocar no modo normal, ó. Então, o azul, vermelho e o amarelo. Então, vamos imaginar o seguinte, que cada um desses pontinhos aqui, cada quadradinho disso aqui, logicamente com uma vista aumentada, né, para facilitar o entendimento, tá, corresponde a um pixel. Então, no caso, deixa eu tirar a visualização do objeto 2. No caso, por exemplo, se eu pegar aqui, né, que é esse quadradinho aqui, né, ele está atrás desse quadrado aqui. Tá? Então, quando a gente for fazer a mesclagem, é exatamente o que vai acontecer. Ele vai alterar, ele vai juntar essas duas profundidades de cores e me dar uma resultante. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou utilizar aqui a ferramenta conta-gotas. Né? Então, nós estamos visualizando o objeto que está na frente da camada. Tá? Porque as duas estão visíveis, essa está em cima. Tá? Então, aqui é o oceano, basicamente. Né? Ó. Então, se vocês pegarem aqui nas cores RGB, né? Tá? Ele é formado por R0, G255 e B255, tá? Isso em valores decimais. Em valor hexadecimal, 00FFFF, tá? Então, para quem está acostumado a trabalhar com GIMP ou Photoshop, normalmente a apresentação das cores RGB vem em bitmap, tá certo? Isso aqui, esse número lhe corresponde exatamente ao seguinte: todas as cores, todos os três canais R, G e B, a profundidade ela vai de 0 até 255. Então, eu tenho 256 combinações possíveis, tá? Para cada canal. Então, se a gente observar 256 combinações, dá exatamente 8 bits. Tá? Como eu tenho 3 canais, 8 vezes 3 dá 24 bits de profundidade de cor, tá? Que a gente pode estar trabalhando. Tá certo? Então, é dessa maneira que nós vamos atuar. Tá? Então, veja bem. Deixa eu pegar aqui, né? Quando a gente pega uma determinada cor, quanto mais próximo do zero, é menos luz. Então, significa que ele é mais escuro. E quanto mais próximo do 255, tá? Ele tem mais luz, ou seja, ele é mais claro. Tá? Então, se a gente pegar assim, a diferença entre o preto e o branco no sistema RGB, o preto vai ser formado por 3 canais 0, 0 e 0. Se nós pegarmos o branco, ele vai formar os 3 canais 255, 255 e 255. Tá certo? Então, vamos relembrar isso aqui, tá? Que é importante. Quanto mais próximo do zero, mais escuro. Quanto mais próximo do 255, mais claro. Tá certo? Bom, outra coisa que eu vou deixar aberto aqui para vocês, para vocês verem, é que eu já montei aqui uma tabelinha no Excel, só para a gente não ter que ficar fazendo muita conta na hora, tá? Então, eu tenho aqui exatamente, hoje, o assunto, nossos 3 assuntos, que é adicionar, subtrair e diferença. Não vai dar para falar sobre todos os modos no único vídeo, até porque vai ficar muito extenso, tá? Então, eu já coloquei aqui a minha cor de base, a minha cor de transparência, ou chamada de cor de origem. Então, essa aqui é o que está embaixo da camada, essa aqui que está em cima da camada, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cores, tá? 9 processos de mesclagem. Se eu voltar aqui no PhotoPaint, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9, tá? Então, está exatamente na mesma sequência que eu coloquei lá, tá? Então, ele está somado assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, aqui é a sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E aqui está exatamente os modos, tá ok? Então, vamos começar a falar sobre o primeiro modo, que é adicionar, tá? O modo adicionar, se a gente pegar aqui no ajuda, tá? Adiciona os valores das cores de origem e de base. Então, significa, isso aqui é só somar os valores, tá certo? Então, quando a gente vai utilizar o modo adicionar, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, em cima, vamos vir aqui, adicionar. Observe que, olha só, ele tá, olha a sequência, ciano, vermelho e amarelo. Quando eu coloco em adicionar, olha só como é que ficou a minha resultante, tá certo? Então, essa aqui vai ser a minha resultante no modo adicionar. Vamos ver como é que vai ficar os valores? Como eu falei para vocês, né? É só somar cada um dos canais. Lembrando que é o seguinte, qualquer cálculo que nós fizermos, qualquer número negativo, tá, torna-se zero, exceto em algumas situações.
E qualquer número que passar de 255, a gente considera 255. Tá? Vamos ver lembrar que a profundidade nossa ela vai de 0 a 255. Tá? Então, no caso aqui, deixa eu apagar. Eu não vou nem apagar. Vocês vão ver que eu joguei aqui na equação, ó, soma. Tá? Então, ele só está somando. Ó, tá? Isso com isso, isso com isso, isso com isso. Então, o meu resultado, por exemplo, 255, isso não adicionar, tá? 255 mais 0 dá 255. 255 mais 255 dá 510. Olha, isso aqui é o valor da soma. Só que como ele passou de 255, tá? Então ele vai ficar 255, tá certo? E esse aqui também passou, então ele vai ficar 255 também. Tá? Então a minha resultante vai ser 255, 255, 255. Opa, peraí. Mas se os três canais estão no máximo, significa que ele me deu um resultante como branco. Vamos ver se é verdade? Então aqui, ó, vamos pegar a ferramenta conta-gotas, né? E vamos ver que realmente ele deu lá R, G e B, todos os valores com 255, tá certo? O outro aqui também vai me dar o mesmo resultante, tá vendo? Ó, tudo aqui embaixo dá o mesmo resultante. Ah não, esse aqui não, esse aqui deu um tom de cinza, tá? Mas aqui o segundo deu o resultante de 255 também nos três canais. Vamos voltar aqui para ver o que aconteceu, ó. 408, então é 255, 255, 255, tá certo? Vamos para o terceiro. O terceiro já me deu esse valor aqui. Vamos ver como ficou? Então, no terceiro aqui, ó, tem 255 mais 51 deu 306. 306 dá 255, né? 459 dá 255. E aqui vai ficar 51. Então, o meu resultado vai ser 255, 255, 51. Vamos voltar lá. Vamos posicionar a ferramenta conta-gotas e vocês podem observar que está exatamente nesse valor. Tá certo? Vamos pegar esse aqui, ó. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? Então, ele deu 153 na soma, que é 0 mais 153. 51 mais 51, 102. 153 mais 204 deu 307. Então, aqui dá 255. Tá? Então, vai ficar o resultado meu final, vai ficar 153, 102, 255. Gravem aí, tá? 153, 102, 255. 153, 102, 255. Tá? Então, bateu o modo de mesclagem, tá certo? Então, tá aí o que é o modo de mesclagem, tá? Adicionar. Vamos para o segundo modo, subtrair. Olha só, quando a gente coloca subtrair, já deu uma diferença grande aqui, né? Olha só, isso aqui era o espectro normal, adicionar, agora nós vamos para subtrair. Tá? Vamos ver agora como ficar a resultante. Tá? Antes de mais nada, vamos pegar aqui o que significa subtrair. Subtrair, adiciona valores das cores de origem de base. Olha só, então você vai somar, a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, tá? E subtrai 255 do resultado. Como esse modo de mesclagem trata os canais de cor como subtrativos, a cor resultante nunca é mais claro que a cor de base. Tá? Então, por exemplo, pintar azul sobre branco produz azul, e pintar azul sobre preto, logicamente, produz o preto. Tá certo? Então, nós vamos observar que, nesse modo, você soma as cores de origem, tá? E de destino, ou a cor de base com a cor de transparência, e depois do resultado você subtrai 255. Vamos lembrar que se caso dê um valor negativo, o valor passa a ser zero. Tá? Então, vamos lá. Então, no primeiro caso, nós temos aqui essa resultante. Vamos ver como é que vai ficar? Então, aqui, ó, subtrair. Então, o meu cálculo já está aqui, ó, tá? Então, eu já coloquei aqui na equação, ó, eu estou somando as duas células, essa com essa, e do resultado eu subtraio 255. Então, o meu resultado no primeiro deu 0, 255, 153. 0, 255, 153. Então, vamos lá. 0, 255, 153. Vamos pegar para o segundo. O segundo deu 153. Aqui, ó, deu 0 e 0. Aqui, ó, 255 mesmo dá 255 e 0 dá 25, vai dar 0. Dá 0. Tá? Ah, mas como assim? Porque 255 menos 0 dá 255. Menos 255 ele vai cair para 0. Então, o resultado final meu dá isso aqui, ó, 153, 0 e 0. Então, essa segunda cor. 153, 0 e 0. Tá? Eu não vou fazer com todas, até novamente por causa da questão do tempo. Tá? Então, vamos pegar aqui a quarta aqui como exemplo. Tá?
Então, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, seria isso aqui, ó. Então, a minha resultante deu, olha só, que deu negativo, tá? Então, deu 0, 102 menos 255, tá? Então, como eu falei para vocês, olha só como é que vai ficar a resultante. 0, 152 menos 255. Então, observe como o valor deu negativo. Então, nós temos 0, 102 menos 255 seria o canal B, passa então para ser 0. Tá certo? Então, tá aí o que é o modo de mesclagem, tá? Que nós utilizamos agora, que é subtrair. Por fim, diferença. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, tá? Então, essa diferença aqui já vai produzir uma outra resultante. O que seria essa diferença? Vamos lá? Na diferença, subtrai o valor da cor, subtrai o valor da cor de origem do valor da cor de base e aplica o valor absoluto ao resultado. Se o valor da cor de origem for 0, a cor de base não mudará, tá? Então, pegando aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer? A gente subtrai a cor da transparência, que seria essa cor, menos a cor de base, que seria essa cor aqui, tá? E o resultado a gente dá o valor absoluto. Como assim absoluto? Né? Como eu vou pegar isso menos isso, a diferença entre eles é menos 255. O valor absoluto é 255. Tá? Então, toda vez que aparecer um valor negativo dessa vez, tá? Eu apenas tiro o sinal. Tá certo? Então, basicamente, é um menos o outro. Se der negativo, eu tiro o sinal. Tá? Então, olha só no primeiro caso. A minha diferença na minha primeira cor. Né? Então, o que vai dar? Menos 255, 0, 102. Como aqui é negativo, ele passa positivo. Tá? É só tirar o sinal. Então, vai ficar 255, 0, 102. Vou voltar aqui. Vamos pegar aqui a conta gotas. 255, 0, 102. Vamos para o último. Né? Na diferença, ó, no último, 0, 102, 255. Tá? Então, 0, 102, 255. Então, é um valor menos o outro aqui, ó. 102 menos 102 deu 0. Tá certo? 51 menos 153, tá? Daria, aliás, 153 menos 51 deu 102. E 255 menos 0 dá 255. Então, gravando o número, 0, 102, 255. Vamos lá? 0, 102, 255. Vamos pegar o quadrinho do meio. O quadrinho do meio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 153, 0, 51. Só fazer a conta. 153, 0, 51. 153, 0, 51. Tá certo, gente? Então, tá aí os nossos 3 primeiros modos de mesclagem. Então, foi adicionar, subtrair e diferença. Tá? Mais para frente, a gente vai falar sobre multiplicar, dividir, ser mais claro, ser mais escuro. Tá certo? A parte mais complicada, para a gente poder entender, vai ser quando a gente entrar na parte de lógica. A parte de lógica, a gente tem que trabalhar com o número binário, que é número 0 e 1. Quando a gente entrar aqui no AND, OR e OR exclusivo. Tá certo? Então, com essas 3 funções lógicas aqui, a gente tem que trabalhar com ela um pouquinho diferente, que esse método tem que trabalhar com números binários. Espero que vocês tenham entendido, gostado e até a próxima.